Meu nome é Anabela Vidal, sou nascida e criada nesta aldeia. A minha mãe é de origem desta aldeia, o meu pai pertence à freguesia. Nasci, andei aqui na escola primária, portanto segui o meu percurso normal de escola até à faculdade. Neste momento faço parte da Associação de Vilarinho de São Roque, que é a Avilar, da qual já tem 10 anos de nascença. Foi criada na altura, após a criação de realização da Aldeia de Portugal, ou seja, quando passou a Aldeia de Portugal, com a classificação Aldeia de Portugal, nasceu também a Avilar. Cresci aqui, fiz toda a minha infância, a escola primária foi aqui, só há aqui escola primária. Era Maria Rapaz porque só havia meninos, não tinha meninas, havia uma menina mais velha que eu, uns 4 anos ou 5, e depois há uma menina mais nova que eu, 3 anos. Tenho irmãos homens, a minha infância foi toda rodeada de homens. Estamos a falar há 50 anos, já quase. Sim, tinha crianças na escola, talvez 20 alunos. Agora não, agora houve uma fase que houve muitas crianças, na idade dos 30 anos, que atualmente têm uns 35 anos, houve muita criança que nasceu. Na questão de... Entretanto, houve uma fase que não houve crianças, atualmente já começa a haver, já tem umas 7, 8 crianças nas idades entre 5, 6 anitos, 3, 2, já voltou a ser povoada a nível de criançada. Fiz cá a primária e depois segui os estudos? Sim, depois, entretanto, ainda fui para o tempo da telescola, que agora já não se usa. Eu quis ir para a telescola porque os meus irmãos foram para o ciclo, que na altura, que neste momento é o 5º e o 6º ano. A nossa escola era a albergaria. E como é que iam para lá? De autocarro. Passava aqui? Sim, o autocarro dava uma volta grande, mas sim, vinha aqui. Eu, como não queria estudar, achava que eu não queria estudar, queria ir para a telescola. A telescola era aulas só da parte da tarde, da parte da manhã ajudava os meus pais, a minha mãe principalmente, no campo, e da parte da tarde ia para a telescola, era uma borga. Pronto, depois arranjámos boleia, porque as crianças que andavam na telescola não tinham direito ao autocarro, nessa altura. Então tínhamos que arranjar boleia, era na Ribeira de Fraguas, punhamos o dedito, íamos lá até um café, pedir boleia para vir até à aldeia. E pronto, foi assim o primeiro e o segundo ano, que é o 5º e 6º atualmente. Depois, quando cheguei ao 6º ano, ao 6º ano, disse aos meus pais que queria continuar a estudar. E aí sim fui para a albergaria e depois fiz o meu percurso normal até o 12º ano. E pronto, e depois fui para a faculdade. Fui para a Universidade de Aveiro Interior, na Covilhã. Eu e o meu irmão Martinho fomos os primeiros a ser formados nesta aldeia. É engraçado isso. Em que ano? Eu fui em 98, o meu irmão foi mais cedo. Houve um senhor que na altura até nos condecorou, entre aspas, por sermos os primeiros licenciados na aldeia. Ele é ainda da família e deu-nos uma caixa, não me recordo muito bem, aquilo levava canetas, onde ele dizia para o meu primo e para a minha prima, onde dizia o meu irmão era o primeiro licenciado e oficial da aldeia. Já não me recordo o que é que diz essa plaquinha, e para a minha prima, Anabela Vidal, a primeira licenciada de Vilarinho de São Roque. Foi giro. A minha mãe era agricultora, minha mãe ficou sem pai muito nova. Aliás, ela nasceu passado 3 dias do pai dela ter morrido. E a mãe dela ficou com 5 filhos, era o mais velho, tinha 8 anos, e a minha mãe nasceu, ou seja, eram todos seguidinhos. A minha mãe era a caçula que nasceu passado 3 dias do pai dela falecer. Entretanto, quando os meus tios, que eram 3 homens e os mais velhos, ficaram mais cresciditos, com 15 e 16 anos, foram para o Brasil, saíram por causa de não ir à tropa. A minha mãe e a irmã da minha mãe ficaram na aldeia e, no fundo, eram um bocadinho os homens da casa. Principalmente a minha mãe era o homem da casa, andava com bois, carreava, fazia tudo o que tinha a ver com tarefa de homem. A minha mãe era um bocadinho o homem da casa. Essa minha avó daqui também era uma matriarca ali, foi a primeira mulher na aldeia a votar, a avó Esther. Ninguém votava aqui e vinham ter com ela mulher, havia homens a votar. E vinham ter com ela para ela votar. Tem assim umas histórias engraçadas. Entretanto, o meu pai andava por aí, na altura das desfolhadas, dos bailaricos que haviam, e acabou por
pronto, começar a namoriscar a minha mãe. Mas o seu pai era de cá? Não pertence à freguesia, mas é uma aldeia, outra aldeia vizinha, que é a Bestoringa, uma aldeia próxima daqui. E na altura ainda nem havia estrada. Esta estrada que está atrás de nós foi construída em 1980, ou seja, pronto, era um bocadinho o fim do mundo, mas um fim do mundo com alguma qualidade, dentro dos possíveis. Mas o autocarro passava aqui, só já agora? O autocarro, como esta aldeia é uma aldeia fronteiriça, ou seja, temos o concelho de Severo de Boga, temos Valdecâmara, temos Oliveira das Meias, ou seja, ficamos aqui encostadinhos na fronteira de vários concelhos. Então o autocarro vinha aqui dar a volta e voltava para a albergaria. Agora fica aqui mesmo a pernoitar durante a noite e todos os dias já vários autocarros, mas na altura havia de manhã, havia à noite. À quarta-feira à tarde não havia aulas, íamos de bicicleta e vinhamos. Estamos a falar há muitos anos atrás. Estava a dizer que os seus tios emigraram para o Brasil, era comum Era aqui? comum, França ou Brasil. Neste momento os três já faleceram, teriam 85, é por aí. E eles saíram na década dos 50, a década de 50, que eles talvez tenham saído. 50, 55, sim, foi a década. Era Brasil e França, eram as zonas que as pessoas aqui emigravam, pronto, para tentar a procura de uma vida melhor, não é? Mais estável, mais... E sabe se é um assalto? Para a França penso que sim. Quer dizer, e os meus tios para o Brasil também foram no barco, não sei muito bem como é que foi gerada, arranjaram o bilhete para irem de barco, mas pronto, tiveram um mês sem dar notícia, que demorava um mês o barco, e depois de lá estar, até me chegar a carta ao lado de cá, não faço a mínima ideia quanto tempo é que estiveram à espera da carta de notícias dos meus tios que chegaram ao Brasil, não faço a mínima. Havia os meus tios e havia mais pessoas. Antigamente a aldeia era o lugar de baixo, que nós agora chamamos de lugar de baixo, era a zona populacional. Entretanto, essas pessoas começaram a crescer e a casarem-se e a aldeia começou-se a expandir mais próximo da aldeia. Mas inicialmente o lugar era mais sobre a zona de baixo, daí chamarmos o lugar de baixo. As casas são mais antigas, agora já se começa a remodelar casas nessa parte, junto mais ao rio, não é? Aliás, as pessoas também construíam lá porque o rio acabava por ter muitas vantagens, não é? Matavam um porco e iam lavar as tripas ao rio. Era tudo muito próximo, sei lá, a água da lavoura, utilizavam as águas dos rios. Toda a vida era feita no lugar de baixo. As pessoas, quando começaram a casarem-se, os casais mais jovens começaram, que é o caso dos meus pais, que neste momento agora já são velhotes, não é? Mas vieram para a zona de cima, para o lugar de cima, para a parte de cima da aldeia. Depois, entretanto, há aí outras casas que têm a ver com as pessoas que emigraram, acabaram depois por vir construir a aldeia, acabaram por morrer também na aldeia, porque quiseram vir terminar os dias na aldeia. Neste momento já começa-se a sentir que a aldeia está outra vez a ganhar povo, mas houve aí uma fase que ficou um bocadinho morta. Eu própria acabei por sair, não é? Não vivo cá a viver, mas passo cá há muito tempo, essa parte. O que é que eu faço? Tenho residência cá, mas não vivo cá. Tenho mais comodidade, mas quero cá terminar os meus dias, é verdade. Mas a nível de comodidade é mais fácil viver em outra terra. Se calhar estou mais tempo aqui na aldeia que muitas pessoas que vivem cá, porque eu venho cá mesmo muitas vezes. Eu gosto desta tranquilidade. Quem anda na azáfama do dia-a-dia chega aqui, não sossego. Antigamente não havia rede de telemóvel, agora já é uma chatice. Para mim é uma chatice. O meu pai, quando começou a haver rede de telemóvel, os meus pais, ainda bem começou a haver para eles, que deixaram de estar no isolamento. Para nós deixou de haver o sossego da aldeia. Outras transformações que eventualmente ainda se lembre da sua infância? A água canalizada? Sim, água canalizada não havia de rede pública, mas nós, o meu pai, fizemos um poço em 1980, na montanha que fica por trás de nós, atrás da aldeia, das moradias, e canalizamos essa água até à casa dos meus pais e à casa da minha avó. Nós tínhamos essa água canalizada, que até hoje, ao dia, continuamos com essa água, que é de sabor impecável, é feito exame regularmente e está sempre top. Aliás, a nível de filtragem, é água melhor que a potável da Câmara.
Mas sim, mas mesmo da Câmara, se calhar já temos água potável e saneamento 20, 25 anos. Já tem algum tempo já. Nem toda a freguesia tinha, mas Vilarinho 25 anos talvez já tem. E eletricidade já tinha quando nasceu? Quando eu nasci, sim. Havia poucas, a luz da via pública era muito pouca. Havia 2 ou 3 postes. Nós, no verão, íamos dormir à casa da minha avó. Era essa a tradição. Todos os dias ia um filho dormir à casa da minha avó. Então, nós éramos 3 irmãos. Vínhamos da casa, que é do cimo do lugar, para o fundo do lugar e só havia 3 lâmpadas. Havia uma no cimo do lugar, havia esta aqui ao pé da igreja e havia uma no fundo do lugar. Não havia mais nada. As partes escuras nós corríamos. Tínhamos medo. Tínhamos medo e corríamos para... Pronto, porque tínhamos medo, éramos pequenininhos, com 5 anitos, 6 anitos, mas utilizava-se muito a candeia. A candeia ia-se Candeia era aqui azeite? Era petróleo, era. Nós utilizávamos, o azeite era só para lamparina. A lamparina estava... A lamparina é, por norma, as pessoas tinham uma Sagrada Família, uma Nossa Senhora e era do género de um oratório. E punham azeite para consumir. Aquilo tem um paviozinho e ia derretendo e quase todas as moradias... Todas as casas de família tinham esse tipo de pavio, essa lamparinazinha. Mas para irmos às galinhas íamos com uma candeia. Para irmos ao moinho íamos com uma candeia. Não havia luz, não havia... Já havia uns gasómetros. Gasómetros acho que é assim que se diz. Era um aparelho que, não sei como é que aquilo funciona, pronto, que dava uma luzinha. Dava para... Havia os candeeiros também a petróleo, que também eram utilizados quando não havia luz mesmo nenhuma. Havia aí um senhor que já tinha um espaço que fazia luz, que chamámos a Casa da Luz. E aquilo dava luz para a casa da minha avó e para eles. Ou seja, pronto, eles desde novos já tinham luz na casa. Era só X horas, aquilo não era as horas. Já não é do meu tempo, o meu tempo já é com luz. E a minha avó já tinha televisão. Era das poucas televisões que havia na aldeia, mas já tínhamos televisão. Tínhamos um frigorífico. Isso tudo porquê? Porque os meus tios, como foram para o Brasil, acabaram por... já tinham outra visão do mundo, acabavam por dar um bocadinho de bem-estar à minha avó. Tentavam dar melhorias à minha avó. Da ida aos moinhos, ainda se lembra disso? Ainda sim, se ia muito... Sim. Aqui os moinhos, havia vários moinhos, aliás, todos os moinhos da aldeia são moinhos a água. Nós, a família da minha avó, que era a família Moreira, tinha várias horas, em 2 moinhos principalmente. Havia um que neste momento até está um bocadinho desativado, que aí aquilo tem a ver com giros de moinhos, de X a X horas. Aquilo são vários dias, por exemplo, um giro de 10 dias. Agora não me recordo, 10, havia 12, e dentro desses giros de dias temos horas. No nosso caso tínhamos 28 horas seguidas, ou seja, mesmo de noite, se fosse necessário moer, era necessário ir lá durante a noite, nos terrenos, passar, aquilo eram carreirinhos, para irmos limpar ou a farinha, ou pôr mais milho, ou ver se o moinho estava de balde é estar a pedra a zurrar na pedra, ou seja, estar a fricção pedra com pedra, ou seja, já deixa de ter milho na caixa. E íamos muitas vezes, quer se chovesse, quer fizesse sol. E para se moer para os animais, e havia a tradição da minha avó, cozia todas as semanas. Uma semana era broa, outra semana era pão de trigo. Uma semana era broa, outra semana era pão de trigo, sempre assim. Ou seja, era necessário ter os milhos ou os trigos, era necessário moer, e depois para dar as farinhas boas. E depois também havia as farinhas que eram para os gados, que era uma farinha mais grosseira. Não é comunitários, mas é como se fosse comunitário. Os moinhos são propriedades de, por exemplo, na população toda, se calhar um moinho tem 30% da população é dona daquele moinho. E aí sim acabava por... é um comunitário, mas é um comunitário, não é um comunitário total, é um comunitário para quem ajudou a construir aquele moinho na altura. Tem a ver só com isso. Não há nenhum moinho, tenho quase certeza que não há nenhum moinho que seja que pertence às famílias todas da aldeia, não. Há vários que uns têm num moinho, outros têm noutro, é assim que funciona. Existem 2 que estão em funcionamento e pelo menos mais 2 que estão desativados.
que não, E esses 4 serviam toda a aldeia? serviam toda a aldeia. Entretanto, começou a aparecer os moinhos que as pessoas compravam. O meu pai acabou por fazer um moinho também, com elétrico, neste caso era elétrico. Já havia os também que se compravam, os mais pequenininhos, para deixar de ter essa questão de ir moer de noite ou naquelas horas específicas, porque era um bocadinho ingrato. Agora não, agora já poucos moem. O moer tem a ver com algumas pessoas que querem, há aqui 2 ou 3 famílias que ainda moem para cozer, para fazer pão, e depois já há outras que moem para os animais, pronto, e aproveitam, entre aspas, para não estar a gastar luz em casa, vão ao moinho. E a agricultura, como é que era aqui? Lembra-se? A agricultura, lembro-me. Foi muito a minha infância e juventude, e já adolescência, e já mesmo já em adulta. Aqui os terrenos são muito pequenos. Há a agricultura, os terrenos que são junto à aldeia, e os que são junto à aldeia têm um regadio próprio. Depois, conforme nos afastamos da aldeia, temos outras zonas de agricultura. São terrenos mais secos, por norma não têm tanto regadio. Existe a quinta, existe a arreciada, pronto, existem várias zonas onde há esses terrenos. Aqui na zona da aldeia concreta, se conseguimos ver os vários minifundiositos, né? Existe um rego da lavoura, onde alimenta todos os terrenos da aldeia, onde também tem um giro, aí sim é um giro comunitário, que tem dias ou horas para se regar um determinado terreno, dependendo de onde está, naquele dia, àquela hora, pode regar. O giro é de X em X tempo, repete-se aquela modalidade. Aqui é um giro de 10 dias, à exceção do sábado, ou seja, o sábado não conta. Começa, por exemplo, se começar na segunda-feira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7 será o domingo. O sábado é um dia destinado a aidos. Aidos é tudo o que é os mimos que as pessoas cultivavam, cebolas, tudo o que era mimos, alhos, tudo o que era ali perto da moradia, semeavam nesses tais aidos, que é no lugar de baixo é que tem esse regadio ao sábado. Depois os outros 10 dias são distribuídos por terrenos, consoante o tamanho do terreno. Por exemplo, o dia 10, nós tínhamos um terreno que no dia 10, num giro, começávamos a pegar na água, começámos, por exemplo, às 6 da manhã, aquilo regava-se, eram 4 horas a regar, 3 horas e tal a regar. No giro a seguir já era da parte da tarde, ou seja, já éramos os últimos a acabar, era sempre era dentro do giro, era de 10 em 10 dias, neste caso é 11 porque o sábado não conta, mas depois, um dia começava de manhã, no outro dia terminava à noite, e para o próximo já era outra vez de manhã, depois o outro já era. Pronto, isso para todos os terrenos, todas as pessoas sabiam que era naquele dia, aquele terreno de tal sítio tinha a água daquela hora, naquele dia, àquela hora. Havia algum sistema de canalização, digamos assim, dessa água? Ou... Existe, agora atualmente já está tem manilhas, este tipo de rego, mas antigamente era a terra batida, não é? Que as pessoas começaram por fazer o rego e a água vinha, deve ser para aí a 2 km daqui que deve vir a água, ou seja, foram buscar a água mais acima no rio e a água bem canalizada. Neste momento agora está em manilhas, meias manilhas, que isto se chama. Atualmente, já agora mais recentemente, a Junta ajudou-nos a compor esse regadio, esse rego, utilizando já tubos de esgoto, os tubos mais grossos. Acaba-se por proteger um bocadinho, canaliza a mesma água, e na zona onde é terreno, sem ser terreno agrícola, onde é pinhais, acaba por vir protegido dentro desses tubos que são os tubos de esgoto, os tubos laranjas, aqueles grossos, são diâmetros muito maiores. Depois, quando se chega aproxima já da aldeia, já é canaletes fáceis de se ver que a água vai e neste caso aqui tapava-se a água aqui, saía um talhadouro para dar rega para um determinado sítio. Depois já não queríamos água aí, manda-se água para a frente, pronto, e vai-se distribuindo a água, chama-se isso de talhadouros. Talhadouros é cortes de água para regar essa zona. Secas? Não, esta aldeia sempre foi, não me recordo. Atenção, quando chega, por exemplo, a água dos meus pais, que é canalizada, que vem das montanhas.
quando chega ali à época de setembro, a água diminui um bocadinho. Não se pode gastar a lavar os terraços porque aí tem que se poupar um bocadinho de água. Pronto, politicamente correto devemos poupar sempre, mas aqui, como há tanta água, as pessoas não têm muito hábito de poupar porque as águas, aliás, nós estamos a ouvir o som da água, tem a ver com, há mesmo muita fartura de água. Sim, mas não me lembro a ver seca, não. O rio também passa cá, não é? O rio sempre foi, é o rio Fílveda. Agora de onde está poluído, mas sempre foi por causa de umas descargas, mas sempre foi um rio limpo. Tomámos banho, os nossos hobbies de infância era ir mergulhar para o rio das Cabras. Chama-se Rio das Cabras, que é uma zona de lazer, que não tinha lazer nenhum, mas para nós era um divertimento e onde íamos passar umas horas a mergulhar dentro d'água. Neste momento aquilo foi feita uma candidatura para fazer daquele espaço um parque. Houve ali anda a ser tentado corrigir, a ver se consegue-se fazer ali umas plataformas, só que com a questão da hídrica tem cotas que agora já não são permitidas, pronto, e está ali a haver um problemazinho, mas... A agricultura que há aqui nesta aldeia, ainda há em muito menos escala do que havia, tem a ver com milhos, batata, centeios, aveia, tudo cereais para dar pão e para os animais, neste caso. A batata também para consumo próprio, tudo o que se fazia cá era para consumo próprio. Havia onde as famílias mais abastadas vendiam nas praças, tudo o que tinha a ver com o milho vendia-se, quem tinha coelhos vendia, galinhas, ovos. Nós vendíamos, eu sou do tempo ia com a minha avó, aqui havia uma praça que é em Estarreja. Nós saíamos daqui da aldeia com coelhos à cabeça, levámos num cesto, coelhos, e durante a viagem os coelhos, pronto, era uma pouca vergonha, que eles sujavam-nos todos, faziam xixi, mas eu ia com a minha avó pequeninita, com 7 anitos, 8 anitos, e íamos até Estarreja a pé. Minha avó brincava em jeito, vamos até a Albergaria Nova. A Albergaria Nova era uma zona onde passavam autocarros que vinham, na altura não era autocarros, era carreiras, que vinham de Oliveira das Meias. E a minha avó dizia, vamos para ir à praça à Estarreja, vamos apanhar o autocarro, a carreira em Albergaria Nova. Mentira, íamos tão cedo, chegávamos lá e ela dizia, ainda é muito cedo, vamos até Sotelo. Chegámos ao Sotelo e ela dizia, agora já estamos pertinho, vamos até Estarreja. Então fazíamos o percurso todo, que ainda é uma distância significativa, a pé, com coelhos, com ovos, com galinhas. O que é que fazíamos? Chegámos lá a Estarreja, íamos vender esses bens que levávamos, ou milho, centeio, tudo o que levávamos. E com esse dinheiro íamos comprar outras coisas. Comprávamos roupa, comprávamos alfaias agrícolas, enxadas, ensinhos. Era assim que fazia-se a troca de... Isso é uma espécie de feira? É uma feira, sim. A gente chama praça, mas é uma feira. Onde se vende tudo, desde roupa, alimentos, tudo. Não sei, a gente saíamos para aí às 3 da manhã, 3 e meia da manhã, 4 da manhã, não sei muito bem. Eu era pequeninita, sei lá, 3 horas, 4 horas, certeza absoluta que demorávamos. Mais o carrego, que levávamos sempre produtos para troca. No fundo era a nossa moeda de troca. Não era bem assim, porque acabámos por ir aos celeiros levar os coelhos, os ovos, o milho, e depois pagavam-nos em dinheiro, né? E nós vinhamos já à praça comprar os bens, os outros tipos de bens, roupa, louça, também se comprava na praça. Depois tornámos a vir carregados, mas aí já vinha eu, que queixava-me e já vinhamos de autocarro. Estava a dizer que há bocado havia produção tanto de milho como de trigo. Trigo, sim. Mas era faseada ou era... Não sei muito bem, entretanto eu também cresci, acabei por me perder um bocadinho. Mas depende dos terrenos, havia terrenos que eram mais utilizados para milho, ia-se bem, os terrenos mais secos eram para centeios, aveias, que já são mais afastados da aldeia, onde os animais, embora agora há mais, mas na altura também havia alguns animais que comiam, então tentava-se afastar tudo o que fosse menos suscetível de se comer pelos animais, afastava-se, ficavam mais longe da aldeia o cultivo desses produtos.
junto à aldeia era milhos, as batatas, tal, a aveia, isso já não, já era mais em terrenos secos. Nós tínhamos uma terra que era o chão de trigo, que chamámos chão de trigo, que por norma lá, embora tinha sempre trigo lá, daí chão do trigo, mas semeávamos muito trigo. E eu lembro-me aquilo, toda a vizinhança, era tipo, não era jornas porque não se pagava, era nós íamos para o vizinho vinha para nós. E íamos apanhar esse centeio, lá não era azevém, lá era sempre centeio. E havia tanta perdiz que nós havia pessoas que às vezes cortava o pescocito das perdizes, eram tantas, havia mesmo muita fartura desses animais, que agora já não se vê muito bem, mas era engraçado, merendávamos na terra. Mas de manhã voltavam à noite, estava a dizer que os terrenos eram longe, não é? Sim, mas por exemplo, quando era para terminar o terreno, fazia-se isso durante o dia e terminasse, imagina, ia-se às 6 da manhã, levávamos um lanche ou alguém ia lá levar o almoço, chamava-se o almoço, e depois só quando terminasse é que vinhamos embora. Mas por norma, como se juntava tanta gente, tantas pessoas, acabava-se por fazer, em meio-dia, acabava-se por fazer o trabalho. Porque, sei lá, numa apanha dessas era possível juntarem-se 15 pessoas. Era mesmo o povo era muito unido, ainda agora é. Não é tanto como era antigamente, porque agora paga-se para se fazer e há tratores, há máquinas, alfaias agrícolas, mas antigamente, como era tudo manual, as pessoas iam muito ajudar. E não se pagava porque hoje tu vens para mim, amanhã vou eu para ti. Estava pago, estava feito o pagamento. Estudou o quê na universidade? Eu, pronto, como eu era um bocadinho Maria Rapaz, acabei por seguir engenharia civil. E pronto, o meu irmão mais velho também é engenheiro civil, o outro não, seguiu moldes. Não quis estudar, mas também tem uma empresa de moldes. Pronto, neste momento trabalho nas obras pelo mundo e tento pelo mundo. Pelo mundo, neste momento agora não. Agora há tanto trabalho que não precisamos de ir para fora. O meu irmão mais velho foi trabalhar para o Porto, eu fui para os Açores. Mas tento sempre regressar à minha base de origem. Aqui as minhas raízes, quero aqui ficar. A aldeia antigamente era no chamado lugar de baixo, não é? Sim. E depois foi subindo até aqui estas partes mais altas. Isso tem a ver com algum crescimento da população? Não, tem a ver com o crescimento, sim, mas tem a ver com... Os pais ainda eram vivos e os filhos acabaram por construir no cimo da aldeia. Agora, neste momento, já são netos que começaram a comprar a parte dos avós e que estão a reconstruir. Daqui não se vê, mas aquela moradia lá embaixo era de os avós dele viveram cá até muito tempo, que é o Sr. João e a Dona Idalina, e entretanto a filha foi viver para a Ribeira, que pertence à freguesia, e entretanto o neto quis vir viver para a casa dos avós, ou seja, reconstruiu a casa, e daí o lugar de baixo neste momento começa a ser requalificado novamente. Como aconteceu muito em Portugal nos anos 50 e 60, muita imigração, a aldeia perde bastante população nessa altura? Nessa altura perdeu bastante população. O que é que aconteceu nessa altura? As pessoas tentaram reconstruir, fazer casas deles, não é? No fundo o imigrante queria ter o seu cantinho na aldeia, porque há uma festa aqui que é o São Roque, o padroeiro desta aldeia, daí Vilarinho São Roque, mas o padroeiro é o São Roque, e a festa é no terceiro fim de semana de agosto. E aí, nessa altura, a aldeia está cheia. Pronto, tem mesmo os imigrantes vêm todos comer a vitela, a bendita vitela, nesses dias. Há a festa, há tanto festa religiosa como a pagã. E aí sim, a aldeia tem mesmo Mas muita esses gente. imigrantes voltaram, construíram casa, reconstruíram casa, continuam lá, vêm cá de férias? Continuam, vão e vêm. Há outros que vieram para cá já de vez, aquelas pessoas reformadas, aí já os reformados têm tendência a vir terminar os seus dias nesta terra. Isso sim, isso acontece constantemente. A aldeia deve ter essa particularidade que acaba por a malta ficar enraizada, mesmo não tendo nascido cá, acabam por quererem vir sempre cá passar as férias. Não sei, o ambiente em agosto acaba por também ser um ambiente agradável. Isto é tudo verdinho,
A aldeia está toda rodeada dos eucaliptos, fica agradável o espaço. Não é uma aldeia quente, mas ao mesmo tempo só o ouvir da água acaba por nos aliviar. Lembra-se da vinda dos eucaliptos? Não me lembro. Eu já sou do tempo de já estar tudo carregado de eucaliptos, porque é uma maneira de sustento das famílias. Não é? A floresta sempre fez parte da economia local? Sim, esta nossa zona, sim. Havia uma fábrica aqui muito perto, que era o Queima, que fechou. Já não me recordo, anos 80 talvez. Que era, as madeiras iam todas para lá. Havia uma outra em Balmeio também fechou, antes dessa até. Se calhar já fechou depois, aqui do Queima, já fechou depois, talvez nos anos 90, não me recordo. E agora temos Cacia é uma outra zona que é uma Porto Celo também muito forte. E todas as madeiras vão para essa zona. É um sustento da população. Todas as famílias aqui na aldeia têm um bocadinho de terreno que de X em X tempo cortam e dá dinheiro. Pronto, no fundo é uma forma de... Além dos empregos, acabam por aproveitar, no fundo é um subsídio. É como se fosse um subsídio, não é? Agora nem tanto, mas há 20 anos atrás, casa sim, casa não, era comerciantes de madeiras. Ok. Agora e quem é não. que faz o abate? São as próprias pessoas? Sim, esses comerciantes de madeira compram as madeiras a famílias que não têm quem corte e depois abatem. Agora já não é bem assim, porque entretanto a indústria acabou por se modernizar, há pessoas que conseguem ter um potencial a nível de equipamentos muito melhor, conseguem rentabilizar com o mesmo terreno, conseguem dar mais dinheiro. Então as pessoas já optam por ir por essas pessoas, esses comerciantes que são que têm melhor poder para corte, não é? A nível de maquinaria, acabam por aproveitar essas pessoas, não? Porque o madeireiro normal, tradicional, se calhar não tem tanto poder para cortar um eucalipto grande, não é mais difícil. E a questão do emparcelamento, já foi uma vez ponderada? Não, aqui não, porque as pessoas acabamos por herdar e queremos ficar com aquele cantinho. Há aqui terrenos os terrenos baldios, que têm a ver com os compartes, e tem terrenos que pertencem à junta de freguesia, e esses estão como se fossem alugados às pessoas. A junta de freguesia diz, olha, toma lá este terreno, tens que pagar um valor irrisório, mas tem que se pagar um valor, mas no fundo a tua obrigação é cuidar daquele terreno, não deixar ganhar matos, não deixar... Pronto, tem essa... E a vantagem é receberem depois o lucro das madeiras que nascem. Pronto. Aqui não há emparcelamento porque as pessoas, pronto, querem aqueles bocadinhos e sabe sempre bem receber, ao fim de 10 anos, por exemplo, vende-se a madeira, sabe bem não ter que andar a dividir dinheiros com outras pessoas. São aqueles cantinhos. Já falou um bocadinho da festa de São Roque, consegue-me desenvolver um bocadinho mais? Vamos explicar. Pronto, a aldeia tem um santo, esse santo é um São Roque, padroeiro de doenças incuráveis de pele. Incuráveis. Não, se ele é padroeiro, acaba por as pessoas serem devotas do santo e tudo que seja mal de pele, as pessoas são crentes. Em agosto, que é o terceiro fim de semana de agosto, é a festa religiosa e atualmente já não se vê tanto, mas já há 40 anos atrás havia muitas romarias de pessoas que vinham a pé de várias aldeias aqui ao nosso redor, de Oliveira das Meias, montes de sítio, Valcambra, que vinham no dia da festa a rezar, a fazer as suas promessas ao santo. Quem tem cravos de mão, aqueles relevozinhos, é um santo que as pessoas, por exemplo, agora neste momento a igreja tem lá cravos. Foi alguém que prometeu alguma doença de pele e vêm oferecer, mesmo durante o ano, vêm oferecer flores, e a flor que é o cravo, e por norma vermelho. Não quer dizer que seja vermelho, mas é o cravo que vem oferecer ao santo, para o santo, no fundo, ajudar a curar. Dizem que os santos da casa não fazem milagres, e eu, quando era pequenininha, tinha cravos, e não fomos a este santo, fomos a um santo fora daqui. Mas o que é certo é que eu estava carregadinha de cravos e deixei de ter. Fiquei quando acordei um dia e disse, olha mãe, já não tenho cravos. E não tinha, estava... Há a parte pagã que é no sábado e segunda. Sábado e segunda. Antigamente, o sábado era considerada a festa do imigrante.
que era feita na parte lá em cima, que chamamos a quinta, onde nos encontramos quando chegamos cá. Essa era a pagã. Quando era a religiosa, era no coreto, que não é este que foi agora, este aqui teve a ver com uma candidatura, era um outro coreto, que é nas escadarias, que havia um coreto pequenininho, coreto tradicional. Aí é que vinha as bandas, as filarmónicas, as ranchos. Ranchos nunca foi muito rancho, foi mais bandas. Mas pronto, depois vêm os conjuntos normais que estão na moda. Havia 2 aldeias na freguesia que tinham sempre festa rija. E esta aqui era uma que tinha esse hábito de ter essas festas. Gastronomia é boa. É boa. É boa. Vitela muito boa. Aqui utiliza-se muito o forno a lenha. Os fornos elétricos pode-se usar, mas por norma é fornos a lenha. Todas as moradias devem ter um forno a lenha. Uma porque o recurso a lenha é muito fácil, não é? Muito mais barato do que a luz ou o gás. E outra porque o sabor não tem nada a ver, não é? Sempre que há o som rock, toda moradia que existe cá, de certeza que tem uma vitela assada no forno. Onde se faz nas assadeiras de barro, não é? A carne, por norma, agora já não. São poucas as pessoas que têm touros, mas por norma as pessoas tinham touros ou vitelas e quando chegava ali à véspera da festa, mandavam abater a vitela e pronto, depois era aqueles nacos de carne suculentes, tipo uma arauquesa, mas não é uma arauquesa porque é de vilarinho, mas muito boa a carne. Pronto, é feita o assado normal, aqui leva cebola, alho, louro, salsa, batata, por norma acompanha sempre com batatinha pequena, louro, colorau, também leva vinho branco ou cerveja, depende agora a modernice da cerveja. E pronto, e depois 3 horinhas a assar no forno para ela ficar top. Com arroz de forno também, que cá se usa. Voltando um bocadinho atrás, antes da Avilar existia uma comissão que se chamava CAFOIB, Comissão de Angariação de Fundos para a Igreja de Vilarinho São Roque, onde esse grupo de amigos, eu, a Carla, a Márcia, foi um grupo que se juntou porque a igreja estava necessitada de obras e juntámos-nos para angariar dinheiro. E fazíamos uma festa que é o Santo António da Mata, que é um santo que existe aí na floresta, onde esta aldeia tem por tradição, que é no dia 13 de junho, ir merendar a essa aldeia, esse santo, uma capelinha pequenininha. Pronto, com a comissão que havia de angariação de fundos, entretanto começou a surgir a questão da aldeia de Portugal, de ser classificada a Vilarinho de São Roque como aldeia de Portugal, e esses mesmos que estavam nessa comissão juntaram-se, mais alguma juventude, para criarmos a Avilar. No início não sabíamos bem que nome é que devíamos dar, acabou por se ficar a Avilar e ficar aceito o nome. Já tem 10 anos, já fizemos 10 anos de existência. A Avilar surgiu, no fundo, para fazer uma ligação, um elo de ligação entre a população e tudo o que tem a ver com câmaras, tudo o que é camarário, tudo o que tem a ver com associações como esta que estamos atualmente, não é? No fundo é o elo de ligação. Tentamos depois, ao longo destes anos, o que é que tentamos fazer? Não esquecer tudo. Infelizmente as pessoas vão envelhecendo, não é? Vão morrendo, e tentamos apanhar, absorver os usos e costumes desses agentes que já faleceram ou que já estão com alguma idade. E a Avilar tentou, até à data, é o que tentamos fazer, absorver, no fundo, essa sabedoria popular, não é? Tentando preservar tudo o que havia, como é o caso do regadio, não é? Já estamos com o processo de catalogar, no fundo catalogar quem é que tem água no dia tal, em que dias, não é, no fundo é passar para o papel tudo o que as pessoas sabem naturalmente, de heranças. Tem a ver também com os moinhos também estamos a catalogar esse tipo de giro. Depois, com a questão da Avilar, com o decorrer do tempo,
com uma festa que surgiu com o nascimento da classificação Aldeia de Portugal, que é o A Festa na Aldeia. Acabamos por, entre aspas, fazer melhoramentos pequenos, juntando sempre a população, que é o caso de um dos workshops que fazemos sempre regularmente todos os anos, é o Ajardinar a Aldeia. O Ajardinar a Aldeia o que é? É, no fundo, os espaços que são coletivos, que são do uso comum, ser, no fundo, enfeitado, ser ajardinado, colocar plantas, substituir plantas, para estas pessoas poderem sempre que cá chega alguém diferente, não é? Porque a aldeia, desde que passou a Aldeia de Portugal, acabou por ter muito mais procura dos outros povos, não é? Até porque foram criados 2 PRs, um PR1 e um PR2, e agora a questão das pessoas virem caminhar, fazerem trilhos, acabam por entrar muito mais na aldeia e virem à aldeia pessoas, gentes de fora, que no início a recepção dessas pessoas, de quem cá vivia, era um bocadinho estarem a jogar sempre à defesa. Neste momento já é muito natural haver caminheiros, pessoas que vêm fazer os trilhos, as pessoas cumprimentam, falam, mas no início foi um bocadinho difícil a população interagir com essas pessoas que vinham fazer esses trilhos. Voltando à parte do Ajardinar a Aldeia, no fundo foi tentar pegar nas pessoas que não pertencem a Avilar, mas que são residentes de cá, no fundo juntarem-se a nós e enfeitarmos a aldeia, ou pormos a aldeia mais bonita, para essas gentes que vêm fazer os trilhos olharem para a aldeia e olharem para a aldeia com outros olhos e acharem uma aldeia bonita. Tentou sensibilizar as pessoas para o lixo, para ter os combros mais asseados, mas pronto, resume-se um bocadinho, resumidamente é mesmo por aí, o tentar puxar a população para dar um bom ar à aldeia. Neste momento, o que é que foi feito até agora? Na altura, com estes 2 anos de pandemia, peguei em algumas pessoas, salvo seja, juntei-me com algumas pessoas e fui passando isso para um computador, onde fiz, no fundo, registrei o giro, que pessoas é que são, que terrenos é que são, e pronto, e neste momento falta terminar, porque a pandemia, infelizmente, cortou-nos um bocadinho isto, mas falta só mesmo fazer a reunião geral com todos os elementos da aldeia, todos, pelo menos os que consigam aparecer nessa reunião, no fundo para acordarem ou concordarem ou discordarem de alguma nota que possa estar ali, imaginando que eu digo, este terreno, porque alguém me disse que este terreno tinha, que não é meu, não pertence à minha família, este terreno tem 2 horas de regadio. E a pessoa diz, não, esse terreno não tem 2 horas de regadio, esse terreno tem 3 horas de regadio. Pronto, há alguns ajustes que são necessários fazer, mas que está muito alinhavado o trabalho e mais meio ano talvez já se consiga ter esse trabalho todo completo. Temos um espaço físico a Avilar, a escola da primária deixou de ser escola primária, o espaço ficou inativo devido à falta de crianças. Entretanto foi requalificada a escola primária, onde o espaço foi remodelado, foi feito através de uma candidatura, foi feito uns balneários para as pessoas que quisessem fazer os trilhos. Inicialmente havia um projeto de bicicletas também para as pessoas poderem, mas esse projeto não era muito, não foi muito procurado por quem nos procurava, não havia muito aquela coisa de ir, vamos pegar numa bicicleta e dar a volta pela aldeia, até porque é difícil andar de bicicleta aqui na aldeia, não é propriamente fácil. Então essa parte desse projeto não foi muito avante e neste momento até já nem se usa. A restante escola manteve-se e a Avilar, no fundo, utiliza como sede e faz os eventos. Temos um evento que é cantar as janeiras. O que é? É ir na altura das janeiras, ali no 6 de janeiro, ali um fim de semana, percorrer a aldeia, um grupo de gentes, umas 6 ou 7 pessoas, ou mais, 10, e vamos cantar de porta a porta. Antigamente ia-se cantar de porta a porta para se receber dinheiro. O que é que nós fazemos já há uns anos esta parte? Vamos cantar de porta a porta para convidar as pessoas para um lanche comunitário.
Ou seja, as pessoas trazem um bolo, um pão de ló. O outro vizinho traz umas chouriças. Juntamos tudo o que as pessoas trazem na escola e juntamos a comunidade toda, incluindo filhos da terra que tenham casado, tenham ido para outras terras, tudo o que tenha a ver com herança, pessoas que tenham a ver com a aldeia, filhos ou que se casaram, tudo o que tenha a ver, que tenham uma raizinha da aldeia, podem vir a esse almoço comunitário. Almoço, que não é almoço, no fundo é um lanche partilhado. É engraçado. Juntamos-nos, sei lá, 50 pessoas à vontade. A aldeia tem muito poucas pessoas, não é? A aldeia é muito pequenininha, neste momento deve ter umas 70 pessoas, 80. Outro tipo de... Havia uma filarmónica, rancho, tipo de associações Havia aqui? na freguesia, na junta de freguesia, na Ribeira. Aqui a começar, não. As pessoas iam de cá para lá? Sim, eu fui uma das fundadoras do rancho de folclórico. Foi uma brincadeira, nós pertencíamos ao grupo de jovens, o grupo de jovens juntava-se na Ribeira de Fráguas e na altura onde eu fazia parte, a Carla, a Márcia, que são pessoas, no fundo, como somos tão pouquinhos, estamos sempre metidos em tudo, não é? Acabamos por estar metidos em tudo. Então nós fizemos o rancho, nós pertencíamos a um grupo de jovens e esse grupo de jovens fizemos uma passagem de ano e essa passagem de ano deu montes de dinheiro, depois de pagarmos tudo ainda deu 100 contos limpos. 100 contos naquela altura, estamos a falar em 92, se não estou em erro. Era muito dinheiro. E o padre, na altura, queria que o dinheiro fosse para um fundo na Branca, que não tinha nada a ver com o fundo de... não tinha nada a ver com o Ribeiro de Fráguas, era uma paróquia à parte. E nós, o quê? O senhor padre quer levar o dinheiro para a Branca? Não, vamos fazer um rancho. E foi assim que nasceu o rancho. O rancho nasceu com dinheiro que o grupo de jovens fizeram numa passagem de ano. E nasceu assim o rancho, onde, pronto, entretanto, agora neste momento está um bocadinho em baixo, também a pandemia, pronto, infelizmente deu cabo de tudo, mas sim, mas o rancho foi Mas também... até a pandemia estava em atividade? Sim, estava. Fazem sobretudo repertório local? Sim, fez o levantamento de músicas, que esta foi uma das aldeias que fez várias recolhas, que tivemos várias, até também fez recolhas de alfaias agrícolas de tudo o que tinha a ver com enxadas e existe um museu no rancho, acabou-se, porque o rancho já tem muitos anos, a criar um espaço com tudo o que era equipamentos antigos, doadoras, tudo o que tinha a ver com fiar o linho, que aqui havia a tradição de fiar o linho, de se plantar linho e depois fiava-se o linho, no fundo, para fazer as mantas. Havia ovelhas também para se fazer as cobertas de lã. A minha avó era uma das pessoas que fiava linho e lã. Eu tirava o lixinho da lã, mas nunca aprendi, nunca consegui fiar. Não dava, não tinha Mas ainda jeito. se lembra de plantarem e de Sim, fazerem o link? Atualmente existe um trilho, o trilho PR1, é o trilho dos... tem o trilho dos rios e tem o PR1 que tem a ver com o linho. Ou seja, há vários sítios na aldeia que agora já se planta um bocadinho por causa do trilho, mas antigamente plantava-se, era mesmo prática plantar-se, porque as pessoas plantavam linho para utilizar agora. Planta-se no fundo para dar continuidade e para não se perder essa tradição, mas já não se aproveita para se fazer os linhos. E haviam teatros? Não, aqui na aldeia não, só se fiava, fazia-se uma sarocazinha de linho ou de lã, punha-se a lavar no rio, a corar as lãs e os linhos e depois mandava-se tecer em Estarreja ou em Valmaior, dependendo do sítio das tecedeiras. O significado pessoal desta aldeia para si? A aldeia, Vilarinho de São Roque. Vilarinho de São Roque eu vou morrer aqui também. Quero vir aqui terminar os meus dias. Só se a vida assim não o propuser, mas se não, quero mesmo terminar aqui. É a calma, perto do movimento, que não estamos assim tão longe, o movimento já como é em Aveiro. Aveiro é uma cidade normalíssima, com um movimento normal universitário. Estamos a 30 km, praia a 30 km também, ou seja, é tudo, estamos perto, é o Serra e Mar, muito perto, não é? Eu pessoalmente gosto desta calmaria, de se ouvir os cães, de se ouvir o sino, de se ouvir tudo e mais alguma coisa, gosto. Só quem cá nasce é que eu acho que consegue ter esse sentimento. Nós crescemos aqui e, no entanto,
Às vezes, ai, porque tu nunca foste para o outro lado. Não, eu até fui. Por isso não tem a ver com isso. Tem a ver mesmo com as raízes e com o sentido de família. Aqui todos nós nos conhecemos, todos nós dizemos bom dia, boa tarde. Eu gosto de sentir isso do povo. O bom dia e boa tarde faz estarmos em casa. Que às vezes isso perde-se um bocadinho nas grandes cidades.